Deus tem uma boa palavra para o seu coração. Diga glória a Deus. Não repara não, pedi para o Luciano trazer até um café aqui que eu estou tá tremendo. Na correria hoje, estou em jejum até agora também. E eu creio que grandes coisas o Senhor fará essa noite, amém? Glória a Deus. Pedir para que você não deixe nada nem ninguém atrapalhar a sua atenção agora. Abra os seus ouvidos espirituais que Deus vai falar com você. Números capítulo 13, versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1, na ACF. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Ou seja, para você entender melhor aqui, Israel tinha 12 tribos, preste atenção nisso. Israel tinha 12 tribos e Deus pediu para levantar um de cada tribo dessa. Ou seja, Deus queria 12 homens para espiar a terra. Versículo 3. Enviou então Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Pule para o versículo 25 agora. Conhece a história? Eu vou pular aqui. E eles foram espiar a terra. Agora, ó, e eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. 26. E caminharam e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes a notícia então, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o futuro da terra. Só para você entender melhor aqui, eles trouxeram agora o fruto da terra. O texto diz que eles trouxeram um cacho de uva. Eu não li essa parte, mas diz que eles trouxeram um cacho de uva, que precisaram de mais de um homem para carregar esse cacho de uva. Ou seja, a terra realmente era uma terra muito próspera. Mas tem um porém, versículo 27. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. É uma terra farta. E esse é o seu futuro. Versículo 28. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, os gigantes, os amalequitas, habitam na terra do sul. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto do mar, e pela margem do Jordão. Ou seja, eles estão trazendo aqui um relatório do que eles viram. 10 daqueles 12 estão falando isso. A terra é boa, mas não vai dar para a gente não. O negócio lá está difícil. Mas tem uma chave aqui, ó. Enquanto eles estão dizendo que não seria fácil, que não dava, no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Ele parou, ele falou: cala a boca, deixa eu falar agora. Então Josué e Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Diga amém por essa palavra. Coloca a mão no coração. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer com clareza a sua palavra, que eu seja um simples instrumento aqui essa noite para falar com o teu povo, que o teu Espírito Santo possa me ajudar a colocar no coração deles com tanta clareza aquilo que o Senhor colocou no meu, Pai. Então fala com o teu povo agora. Eu não aceito nenhuma opressão neste lugar para atrapalhar o entendimento e o discernimento profético que o Senhor vai colocar no coração desse homem e dessa mulher essa noite. Então eu declaro que a partir de agora se manifestará o poder da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos entrar na história junto aqui. O povo já tinha saído do Egito, passaram pelo deserto,
cruzaram o grande obstáculo do Mar Vermelho, e depois disso viram muitas coisas. Você conhece a história. Viram água sair da rocha, viram maná cair do céu todos os dias, uma nuvem que cobria o sol para o calor escaldante não atormentar aquele povo, não matar eles. À noite uma coluna de fogo que esquentava, aquecia o povo, e conforme a coluna andava, eles tinham que andar também, que era a direção de Deus. Viram muitas coisas, e agora eles estavam prestes a entrar na tão sonhada terra que Deus havia prometido a Abraão. Deus tinha feito essa promessa lá atrás para Abraão. Um dia Deus disse para ele: Abraão, levante a sua cabeça agora, Abraão, numa simples caminhada que ele estava fazendo, e Deus fala: agora olhe para o sul, olhe para o norte, olhe para o leste, para o oeste, e toda essa terra que você consegue ver agora na sua frente, por todos os lados, eu darei a você e a sua descendência. Então ele sai do Egito com essa esperança no coração: nós vamos conquistar Canaã, a promessa já foi liberada. Só para ficar mais claro aqui, para você, a revelação desse texto, trazendo para a nossa vida, que nada que está na Bíblia é por acaso. O Egito, onde eles viviam presos na escravidão, pelas mãos de Faraó, que tipifica Satanás também, o Egito tipifica o mundo, a escravidão que nós vivíamos lá fora. Quem está entendendo? A terra de Canaã significa o céu, a presença de Deus. Então o período aqui que nós estamos vivendo nessa terra, ou melhor dizendo, sobrevivendo aqui, tipifica, sabe o que? O tempo que eles andaram, passaram, peregrinaram pelo deserto. Esse tempo que nós estamos aqui é um tempo de deserto. Quem está entendendo? Deus nos tirou do mundo, igreja. Deus nos tirou do mundo, Ele nos livrou da escravidão que a gente vivia, o Egito aí fora. Nos livrou das mãos de Faraó, ou seja, de Satanás, que nos prendia e nos escravizava. E cada um aqui teve uma escravidão diferente. Tem gente aqui, por exemplo, que na época do Egito lá fora, que você estava no mundão, você gostava, por exemplo, de um pagodinho. Sim ou não? Até porque vocês não lembram de mim, mas eu lembro de alguns rostinhos de vocês por aí. Hoje vocês são uma bênção, tá com carinha de anjinho, mas já viu aquele filme falar: mas eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Tem gente aqui, não vou expor ninguém não, mas eu lembro de vocês aí, dos porcadas da vida. Vocês não lembram de mim não, mas eu lembro. Então essa fase do Egito aqui representa o tempo de escravidão que eles viveram. E a Bíblia diz que Deus foi lá, aleluia, e libertou aquele povo com mãos fortes das mãos de Faraó. Então esse povo aqui estava caminhando pelo deserto, sobrevivendo, mas não desistiram. Por quê? Porque eles tinham um objetivo. Sabe qual era? Herdar a terra prometida. Trazendo isso para a nossa vida, nós estamos aqui caminhando, sobrevivendo no nosso deserto terreno, com um único objetivo também. Estamos caminhando na direção de Deus, conforme Deus vai direcionando, a gente vai caminhando nesse deserto da vida para herdar a terra prometida, ou seja, a nova Jerusalém, a Canaã celestial que a Bíblia diz. Aqui Deus já está falando da Canaã celestial, irmão. Se você for pegar tudo que está no Velho Testamento, na verdade é uma revelação do novo e o que vai acontecer. Moisés, por exemplo, tipifica Jesus. Você olha para a história de Moisés, é a história de Jesus. Quando Moisés nasceu, Faraó fez uma lei que tinha que matar todas as crianças. O inimigo, usando Faraó, tentou matar Moisés. Quando Jesus nasceu, o que Herodes fez? Mandou matar todas as crianças também, para que ele não aparecesse. Quem está entendendo? Se você pegar José do Egito, você vai ver que é Jesus. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Foi vendido por moedas de prata. É forte demais, né? Se você for pegar as revelações da Bíblia, e depois ele governou, diga glória a Deus. Então olha só, nós estamos aqui peregrinando aqui nessa terra, mas nós não somos daqui. Talvez você não saiba, mas todos nós aqui nós temos dupla cidadania, talvez alguns 3, 4. Mas todos nós aqui temos duas cidadanias. Nós somos cidadão brasileiro, e a Bíblia diz que agora que nós estamos caminhando com Deus, nós nos tornamos cidadãos celestial, cidadãos do céu, diga glória a Deus.
Então nós estamos aqui, mas nós não somos daqui, nós temos um objetivo: Canaã celestial, o céu, vida eterna. Agora imagina só, eu estou falando de um povo que eles estavam há 430 anos aguardando aquela promessa, e agora eles se veem prestes a acessar essa promessa. Eles estavam muito próximos de acessar a promessa. Aí Moisés, como líder do povo, chega no meio deles e diz: olha, eu preciso de um príncipe de cada tribo para ir vigiar a terra de Canaã antes da gente tomar posse dela, porque Deus já prometeu e nós vamos tomar posse. Mas sabe o que mais me chamou a atenção enquanto eu montava essa mensagem? E aqui eu começo a pregar para você, na verdade. 12 homens teve a mesma oportunidade. 12 pessoas, 12 homens, teve a mesma oportunidade de pisar na mesma terra, no mesmo tempo, de ter a mesma visão de futuro, e o mais importante, era o futuro deles que eles estavam vendo. Mas a Bíblia mostra que apenas 2 estavam preparados para pisar naquela terra. Então veja bem, eles foram espiar a terra e voltaram agora com os relatórios. O texto diz isso. Quando os homens foram espiar a terra, quantos homens foram espiar a terra? 12 homens, no mesmo período. Isso aqui que me chama a atenção. No mesmo período, no mesmo clima, eles viram as mesmas coisas, mas quando voltaram agora, os relatórios estavam diferentes. Os relatórios não estavam iguais. 10 relatórios estavam desse jeito aqui que eu vou ler para você agora, Números 13, versículo 27. E contaram então a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e esse é o seu futuro. O povo, porém, que habita lá, nessa terra, é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E ali também vimos os filhos de Anak, os amalequitas, os gigantes, habitam naquela terra do sul. E olha quanto Deus agora, olha quanto problema eles vê. E os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar. Ah, não vai dar. É isso aqui que me chamou a atenção. 12 ir para o mesmo lugar, no mesmo tempo, ver as mesmas coisas, só que 10 estão falando para Moisés: os filhos de Anak estão lá, os gigantes não vai dar. Agora a pergunta que surge na minha mente, na sua mente é: como que 12 pessoas vão para o mesmo lugar, ver as mesmas coisas, e 10 está dizendo que não tem jeito, enquanto 2, Josué e Caleb, está dizendo totalmente o contrário: a terra é boa, Deus é quem prometeu, e nós já vamos prevalecer. Ninguém vai nos segurar. Sabe o que está acontecendo aqui? 10 estão com um relatório diferente, negativo. Sabe por quê? Porque uma coisa é você ter vista, e outra coisa é você ter visão. E aqui Deus vai falar com alguém agora. Uma coisa é você enxergar, o que é vista? Uma coisa é você enxergar aquilo que está diante dos seus olhos, os problemas que estão diante de você. Outra coisa é você ter uma visão futura e acreditar naquilo que Deus prometeu que vai fazer. Deus trouxe alguém aqui hoje para lembrar você que quem te prometeu é fiel para cumprir. Vista é o que está diante de você, a situação que você está enfrentando hoje, diante dos seus olhos. O que é a vista para você hoje? De repente um diagnóstico que você está enfrentando, uma porta que se fechou, isso é vista, é a realidade que está diante de você, e não tem como fugir disso. A vista, o que está diante dos seus olhos hoje, talvez seja uma ameaça, uma perseguição lá dentro do trabalho, um problema no casamento, um problema na vida dos filhos, no meio da família. Agora já a visão é aquilo que Deus falou com você. Visão, sabe o que é visão? Visão é fé. É algo que você não vê, mas você acredita, porque Deus falou. Aleluia. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, vai dizer a definição de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, vai dizer que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a prova de coisas que não se vê, o firme fundamento daquilo que não se vê. Ou seja, a realidade que está diante dos meus olhos é a vista. Agora aquilo que eu não vejo, é o que eu quero que aconteça, isso é fé. Quem está entendendo? Então o que é vista? A vista é a realidade. Isso que você está vivendo agora, numa área da sua vida. É isso que você está presenciando com a tua vista física. Danilo, então é um problema a gente ter vista, é isso que você está falando? Claro que não, você precisa, nós precisamos ter vista, porque a vista é a realidade das coisas. Mas o problema
O problema é quando você só tem vista. O problema é quando a única coisa que você tem é vista. Quando você só enxerga a realidade que está diante de você. E sabe quando isso acontece? Geralmente é quando você é uma pessoa natural, carnal, que só vive pela vista. Só vive, é o Tomé, só vive por aquilo que você está vendo. Você só vai conseguir enxergar a realidade e não aquilo que Deus te prometeu. Se você é uma pessoa que vive pela vista, você vai ficar somente vivendo da realidade, desesperado, preocupado o tempo todo. Vou fazer uma conexão aqui com você, sem tentar sem sair da palavra. Lembra quando Paulo, que ainda era Saulo, ele foi no caminho de Damasco, em direção aos cristãos, que ele ia matar os cristãos da igreja primitiva. Ele pegou carta para isso, ele ia acabar com os cristãos. E a Bíblia diz que Saulo está indo a cavalo, a caminho de Damasco. E o texto vai dizer que no meio desse caminho para Damasco, Jesus se revela a ele, num clarão de luz muito forte. E o texto vai dizer que Paulo caiu do cavalo. Diga comigo, Paulo caiu do cavalo. Já ouviu aquela força de expressão, fulano caiu do cavalo? Já ouviu? É bíblico. Não está escrito na Bíblia desse jeito aqui, mas existe essa ideia por causa desse acontecimento de Paulo. É mais ou menos assim, Deus pegou o cara na curva, caiu do cavalo. Atos capítulo 9, versículo 10. Redobra atenção aqui, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, isso depois que ele caiu do cavalo. E disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai até a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem que está lá, e o nome dele é Tarso, ele era de Tarso, e o nome dele é Saulo, pois ele vai estar orando. Versículo 12, e numa visão, ele viu que entravam, e numa visão, lá orando, ó, Paulo viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Mas espera aí, gente, vamos tentar entender isso aqui. Quando Jesus aparece para Saulo, ele cai do cavalo, o que aconteceu com ele? Ele fica cego, sim ou não? Ele perdeu a visão, ele ficou cego. Mas o versículo 12 está dizendo que numa visão, lá na casa de Judas, numa visão, ele viu um homem chamado Ananias colocando a mão sobre ele. Mas Paulo não estava cego? Sim ou não? Paulo estava cego, mas o texto está dizendo que ele teve uma visão, e na visão ele viu. Que loucura que é essa? Sabe, igreja, o pior cego não é aquele que não enxerga. O pior cego é aquele que não tem visão. Bartimeu, por exemplo, eu preguei um tempo aqui, as 5 visões de Bartimeu. Apesar de ele não ter uma vista física, era um homem de visão. Visão de agradecimento, visão de oportunidade. Ele entendeu que quando Jesus de Nazaré estava passando, era a oportunidade que ele tinha de gritar, chamar a atenção de Jesus, a ponto de Jesus ver a perseverança dele quando tentam calar a boca dele, e Jesus para e manda chamar ele e muda a realidade dele. Um cego de visão. E o texto está dizendo que o homem que estava cego, agora Saulo, ele teve visão, e pela visão de fé, de futuro, a Bíblia diz que ele viu. E tem gente que enxerga bem com a vista física, sabe? Mas não consegue ter visão de nada. Diga assim comigo, repete comigo bem forte assim: vista é uma coisa, visão é outra. Vamos ler o versículo 10 de novo aqui, ó. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, olha só. E disse-lhe o Senhor em visão. Ananias estava num certo lugar, Paulo já estava na casa de Judas aqui, cego. E o Senhor disse a Ananias a visão, Ananias, em visão. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai até a rua chamada direita, olha só, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Só para você ter uma ideia aqui, a profundidade de uma visão. Naquela época não tinha GPS, naquela época não tinha o tal do Waze, do Google Maps. Foi Deus que deu o endereço da casa de Judas para Ananias, e quer saber mais? Foi Deus que levou ele até lá. E na visão, Deus revela para Ananias que Saulo estava orando naquela casa. E olha que interessante, e ao mesmo tempo lá na casa, enquanto Saulo orava, em visão, Deus revela para ele que um homem chamado Ananias, aleluia, estava indo na direção dele.
E ao mesmo tempo, olha só, ao mesmo tempo lá na casa, em visão, Ananias entrando, Paulo viu Ananias entrando na casa e procurando por ele, perguntando sobre o nome dele. Detalhe, Ananias não tinha nem saído do lugar que ele estava ainda. Então, está tendo uma visão de Deus lá, Ananias, e dentro da casa de Judas, Saulo está tendo outra visão. E olha que interessante isso aqui. Quer saber o que Saulo viu em visão aqui? O que Josué e Caleb viu naquela terra quando foram espiar. Ele viu o futuro. Quem está entendendo? Ele viu o que estava para acontecer. Ele viu o futuro. Josué e Caleb teve um relatório diferente daquela terra, porque a Bíblia diz que neles habitava um espírito diferente. Diga glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui? Quando o Espírito de Deus está com você, você passa a ver coisas que pessoas normais não vê. Vou repetir isso aqui. Quando o Espírito de Deus está sobre você, você consegue enxergar, você consegue visualizar coisas que pessoas normais não vê. A Bíblia diz que Agar estava chorando desesperada no deserto, achando que o filho dela, Ismael, fosse morrer de sede. Mas a Bíblia diz que de repente Deus, ó, a visão, Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço de água e de vida. Deus está falando de esperança aqui para alguém. Vou falar uma coisa para você. Tem gente aqui que você está achando que o que está diante dos seus olhos agora é o fim para você. E Deus está dizendo para você essa noite, Ele trouxe você aqui só para dizer para você, não é o seu fim. Não é o seu fim. Deus está, na verdade, habilitando você aqui essa noite. Sabe para quê? Para você acessar o seu futuro antes dele chegar. E é isso que você vai fazer aqui essa noite. Ou melhor, Deus vai fazer com você. O que você está vendo do seu futuro, hein? Quando você tenta visualizar o seu futuro, o que você vê? Qual é a visão que você tem sobre ele? E sabe por que eu estou te perguntando isso, irmão? Porque a forma como você enxerga o teu futuro vai definir como você se comporta agora no presente. Aí você começa talvez a olhar para os seus comportamentos, ou a falta de comportamento, você vê que você não tem esperança de futuro. Sabe como eu me comportava? De maneira diferenciada. Eu sempre me comportei de maneira diferenciada. Eu dava o meu melhor, mesmo quando nós começamos a igreja, com 7 pessoas lá na garagem da casa do meu pai. A gente não tinha nem cadeira para fazer o culto na garagem. Alugávamos as cadeiras. Na época, pagava R$1 por cadeira para fazer o culto na garagem. Mas eu já me comportava. Ó, não era nem uma igreja ainda, mas eu já me comportava e me dedicava. Dava o meu melhor, como se eu estivesse numa igreja relativamente grande, como nós temos hoje. Sabe por quê? Porque eu já estava visitando o meu futuro. Por quê? Porque eu acreditei naquilo que Deus falou comigo. Não pela vista, não pela realidade que estava diante dos meus olhos. Porque a gente não era uma igreja grande ainda. Mas pela visão que Deus tinha me dado. Deus está falando com alguém aqui. Deus já te deu uma promessa, Deus já te deu uma visão. Você só precisa acreditar nela. Sabe, irmão, quando a gente pede algo para Deus, alguma coisa para Deus, a Bíblia diz que para receber o que você pede, você tem que crer e se comportar como se você já tivesse recebido aquilo. Isso é a fé, certeza daquilo que eu espero, o firme fundamento daquilo que eu não vejo. Então, independente do que o Senhor está passando agora, independente do que está diante dos seus olhos, você tem que olhar e acreditar que você já está no futuro que Deus te revelou. O problema é que tem muita gente fazendo, sabe o quê? Pedindo muita coisa para Deus e agindo como se não tivesse recebido nada da parte dele. A pessoa pede, mas ela age, o comportamento dela é como se Deus não tivesse nem prometido nada para ela. E é triste isso. E mal sabe a pessoa que a postura dela hoje, os comportamentos dela hoje, as atitudes dela hoje, é o que vai definir o futuro dela amanhã. Eu quero ser profeta na sua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que a partir de hoje você vai começar a se comportar como alguém que já visitou o seu futuro. Na verdade, o futuro que Deus já preparou para você. Você vai começar a visitar esse futuro agora, porque Deus já preparou ele para você. Está escrito, a Bíblia diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração do homem aquilo que Deus já preparou para aqueles que o amam. Ele não vai preparar, já está tudo preparado. Já está tudo pronto. O que falta é você acessar esse futuro com uma visão de fé e começar a agir como se você já estivesse lá. É por isso que Deus está abrindo os olhos de algumas pessoas aqui hoje, irmão. Deixa eu fazer um ato profético aqui que Deus coloca no meu coração essa noite.
Levanta a sua mão direita aí, o mais alto que você pode. Não sei se você sabe. Isso, segura um pouco aí. Todo milagre tem um esforço. Lá em Jeremias, capítulo 1, no versículo 5, está escrito assim, ó. Vai recebendo aí. Olha que Deus diz: antes que te formasse, vai recebendo aí. Antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te escolhi, te santifiquei e te dei as nações por profeta. Agora abaixa a mão, olha aqui para mim. Responde para mim. Quem foi o profeta que profetizou isso aqui para Jeremias? Ele mesmo. Quem foi o profeta que profetizou isso aqui para Jeremias? Ele mesmo. Ele se posicionou. Olha o que Deus está falando com alguém aqui. Ele se posicionou no mundo espiritual e ele conseguiu ser o maior profeta da vida dele. Meu irmão, minha irmã, pega isso aqui. Entenda o que Deus está falando para você hoje. O maior profeta da sua vida é você, mas ninguém. O que você precisa é abrir essa boca cheia de dente e começar a declarar aquilo que você quer, que você espera. Por isso que hoje é o dia de alguns de vocês aqui se posicionar e começar a liberar com a sua própria boca o que você espera do seu futuro, do futuro da sua família, do futuro dos seus filhos. Eu quero fazer um ato profético que Deus colocou no meu coração aqui hoje. Eu vou contar até 3, eu vou contar do 1 até o 3. E você, pela fé, por visão de fé, visão de futuro, você vai levantar da cadeira e você vai falar em alta voz o seu nome ou o nome de um familiar seu que precisa de mudar de vida. E você vai começar a falar aquilo que você espera. Amém? Você vai começar a profetizar. Amém? E assim você vai atrair aquilo que Deus já preparou para o seu futuro. Pode ser para você, entenda aqui o ato profético. Pode ser para você, para um familiar, para sua empresa, para sua saúde, para a área financeira. Você vai levantar da cadeira e vai falar o seu nome, o nome da pessoa, filho ou filha, fala o nome dele, fala minha empresa, minha saúde, e você vai começar a profetizar. Amém? É 1, vai levantar da cadeira e vai profetizar. É 1, é 2 e é 3. É com você agora. Mas não para de falar não, começa a profetizar o que você quer para o seu futuro. Vai profetizando, não para. O projeto vem de quem não é. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu vou viver a totalidade da promessa. Vai acessando o teu futuro aí, igreja. Porque grandes coisas estão por vir na tua vida. Seja o maior profeta da sua vida hoje. Experimente coisas grandes de Deus. A totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Só quem crê que grandes coisas estão por vir. Você vai declarar isso agora. Por quê? Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quem crê vai glorificar o nome de Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nesse lugar, na sua casa, na sua família, na sua empresa, na sua saúde, grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Pode sentar, pode sentar. Aplauda ao Senhor. Vai tomando posse do que Deus já tem preparado para o seu futuro. Mateus capítulo 6, versículo 22. Eu encaminho para o final aqui.
5 minutinhos eu termino, olha aqui para mim. Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia, o que é a candeia? A lâmpada. A lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Alguém entendeu? Se porém os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? É que tudo na vida depende do nosso ponto de vista. Tudo na nossa vida depende da forma como nós enxergamos aqui. Se os seus olhos forem bons, entenda a revelação. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Sabe o que ele está dizendo? Se os seus olhos forem bons, a vida pode se tornar mais leve para você. Se os seus olhos forem bons, você pode viver mais contente, menos desanimada. Josué e Caleb também viram que tinha gigante naquela terra, porque os 12 presenciaram a mesma coisa. Eles viram que lá tinha gigantes também, porque a fé não anula a realidade. Eles viram. A fé, eu vou repetir, a fé não anula a realidade. A fé só não dá para a realidade um poder de governo sobre a minha vida. Entendeu ou não? A fé não anula a realidade que está diante dos meus olhos. É um problema? É um problema. Mas a fé permite que aquilo não governe a minha vida, não me paralise, a ponto de eu deixar de acreditar, aleluia, naquilo que o meu Deus prometeu. Medo todo mundo pode ter, você só não pode deixar o medo te paralisar. Os maiores profetas da Bíblia teve medo, tanto que Deus disse para todos eles: não temas. E tem 365 vezes escrito na Bíblia: não temas. Você acredita nisso? Olha o mistério de Deus. 300, não é 360, é 365, não temas. Ou seja, todo dia vai ter uma situação que vai te amedrontar. Deus disse para os profetas dele: não temas. Você pode ter medo, faz parte da vida, mas você não pode deixar o medo te paralisar, a ponto de você não dar o passo que Deus mandou você dar. Porque quando eu tenho visão, irmão, Deus é quem governa os meus passos. Só quem tem visão entende isso. Quando eu não tenho apenas vista, mas quando eu tenho uma visão de Deus sobre a minha vida, é Deus quem governa os meus passos. Então o que eu estou falando aqui, entenda isso, hein? Entenda isso, o que eu estou falando aqui não é você viver de negação à realidade. Não existe doença, não existe problema. Existe. O problema da maioria das pessoas hoje não são os desafios que ela enfrenta, não é, mas é a visão errada que ela tem das coisas, a visão negativa que ela tem de tudo. E talvez não seja o seu caso, mas tem gente que só sabe reclamar, irmão. Esquentou um pouquinho o clima, a pessoa já reclama: nossa, não aguento mais esse calor, que inferno. Você nem imagina como é que é lá no subsolo. Aí refresca um pouquinho, cai uma chuvinha, a pessoa não tem o que falar, ela abre a bocona cheia de dente. Sabe o que ela fala? Só porque ela vê o carro, hoje choveu. Tem um carro. Tem palavras que parecem ser inocentes, né? É uma força de expressão, pastor. Não, tem palavras, grave isso. Tem palavras que parecem palavras inocentes, irmão, mas são decretos que vai definir o nosso futuro. Porque palavras são semente. Aquilo que sai da tua boca são sementes que você vai lançando. E aí eu pergunto para alguém que está aqui essa noite, ou lá na internet me ouvindo: será que esse deserto que você está passando aí não é fruto de palavras que tem saído da tua boca? Será que não é uma colheita que você está colhendo agora, de tanto semear palavras negativas? Quem sabe eu não estou falando com alguém aqui que há um tempo atrás você andava de pé e de repente consegue comprar um carro. Ou conseguiu comprar um carro, andava de pé, já era para estar glorificando a Deus de pé, sim ou não? Era para estar, comprei um carro, sim ou não? Mas sabe o que a pessoa faz? Primeira vez que pega o carro, para no posto de gasolina, fala: nossa, que absurdo está o preço do combustível. Peste, você andava de pé, e você não crê que o Deus que te deu um carro vai te dar sustentão, vai te dar condições de sustentar esse carro? Tem gente que vai além ainda, uma visão mais louca ainda. A pessoa reclama até do valor do dólar, só que ela nem compra dólar. Ela não tem uma nota de dólar na carteira, até para dar sorte, que o povo fala aí. E está preocupado, reclamando
do peso do preço do dólar. Da mesma forma, eu quero dizer para você que quando você tem visão, a vida fica mais leve, mas quando você não tem visão, a vida fica mais pesada. E é por isso que Deus trouxe algumas pessoas aqui hoje, porque apesar de você ter visto, Ele quer te dar visão, para você ter uma vida mais leve, mais tranquila, viver de forma mais contente. Você viu quantos Zeus, aqueles 10 viram aqui em Canaã? Eles viram o quê? Jebuseus, amorreus, cananeus. Meu Deus! Porque quando você só tem vista, você só vê problema. Quem está entendendo? Quando você tem apenas vista, você só vê problema. Um monte de problema que ele arrumou aqui, irmão. É gigante, é jebuseus, é amorreus, é cananeus. Tantos problemas que está enxergando. Talvez eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você está querendo que Deus mude você de lugar. Você sabe que é com você que Deus está falando. Deus está falando diretamente com alguém aqui agora. Você está orando, Deus está falando para Deus mudar você de lugar, de geografia, achando que o seu problema é o lugar, que é o trabalho que você está, que quando você precisou, Deus que abriu aquela porta, achando que é o salário, achando que é a família, achando que é a igreja que Deus te colocou. Deus trouxe você aqui hoje para falar para você: eu não preciso mudar você de lugar, eu preciso é corrigir a visão errada que você está tendo das coisas. Eu preciso apenas corrigir a sua visão. O texto mostra claramente aqui, ó, que o que definiram na verdade, claramente, o que definiram eles definiram a derrota deles da própria visão deles a respeito de si mesmo. Então o problema não é quem ele estava vendo, é os gigantes, aquele monte de coisa. Era o que eles pensavam daquilo que eles estavam vendo. Se você pegar isso aqui, você entendeu a mensagem inteira, ó. Vou clarear para você. Os 10 não foram derrotados pelos gigantes que estavam lá, pelos gigantes que eles viram. Eles foram derrotados pela imagem que eles mesmos construíram deles. Quer ver? Versículo 33, Números 13, versículo 33. Olha o que eles falam no relatório. É que eu não li essa parte para você, eu pulei aqui para adiantar. Olha só, quando a pessoa constrói uma imagem pequena dela mesma, é derrotado. Ó, também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Olha como eles se viram diante do inimigo aqui, como gafanhotos. Eles estão falando que eles eram, diante dos inimigos, pelo tamanho dos gigantes, eles eram como gafanhotos. Olha a imagem que eles construíram deles mesmos. Quer ver o que vai dizer lá em Provérbios 23, versículo 7? Provérbios 23, versículo 7. Porque como imagina o homem no seu coração, assim ele é. Pegou ou não? Assim como o homem imagina, se vira como um gafanhoto, não vai ganhar mesmo. Assim como o homem se vê no seu coração, imagina no seu coração, assim ele se torna. Irmão, a Bíblia está dizendo que você se torna aquilo que você crê ou imagina sobre você. Não é o pastor que está falando isso, é a Bíblia. Se você colocar na sua cabeça que você é um fracassado, desculpa, mas o seu futuro, a Bíblia está dizendo que será um futuro de fracasso. Se você põe na sua cabeça que você será derrotado por essa situação que você está enfrentando, por esse diagnóstico que você está passando, por essa enfermidade, infelizmente o seu futuro será um futuro de derrota. A Bíblia está falando. Porque como você imagina o teu futuro, assim ele vai ser. E aqui não está falando, olha só, de uma imagem que criaram errada de você, mas é a autoimagem que você mesmo cria de você. Aqui não está falando quando as pessoas apontam você e falam mal de você, mas é uma autoimagem negativa que você mesmo cria da sua pessoa. Quem está entendendo? Tem gente que é muito linda, irmão. Pessoas lindas, maravilhosas, que podia estar voando na vida, mas a pessoa, ela tem uma autoimagem tão distorcida, ela mesma faz isso com ela, que aquilo não deixa nem a pessoa sorrir. A pessoa não consegue avançar. Sabe, é mais ou menos assim, um Brad Pitt que vai para o espelho e se vê como um Frankenstein. Apesar que o Brad Pitt já está velho também, né? Quem está entendendo? Agora ao contrário também é verdade. Você imagina um Frankenstein que vai para frente do espelho e se vê como um Brad Pitt. Ninguém segura o cara. Você está entendendo? A pessoa tem tudo para voar, mas se ela se vê como um Frankenstein, um gafanhoto, acabou, não vai para frente.
Agora o bicho é feio para danar. Vai para o espelho e fala, eu sou o cara. Ninguém segura essa pessoa. Irmão, ninguém segura um homem, uma mulher de Deus que se autovaloriza e diz assim para si mesmo, eu sou a coroa, mulher principalmente. Ninguém segura uma mulher, irmão, que se autovaloriza e diz, eu sou a coroa da criação de Deus, como diz a Bíblia. Eu sou a menina dos olhos do Senhor, eu sou especial. É isso, não importa o que falaram de mim. Que isso? Pastor, não é muita coisa, irmão, quem tem limite é o município. Tenha fé, mas eu não sou tudo isso, para profetiza. É um culto profético. Pastor, está parecendo mais uma reunião de autoajuda. Não. O que você está ouvindo aqui é a palavra de Deus. Eu estou lendo versículos aqui e ministrando eles para você. Isso aqui não é autoajuda não, irmão. Isso aqui é ajuda do alto. Aleluia. É ajuda do alto, é diferente. Eu vou finalizar falando uma coisa para você aqui. Há um tempo atrás, acho que há um mês e pouco atrás, eu peguei um Uber para buscar o meu carro que estava na oficina. E reclamando, xingando por dentro. Só não externava, né? E Deus conhece o coração. Fala que antes mesmo de sair uma palavra sequer da nossa boca, já sabe o que a gente vai dizer. E a peça era cara demais. E eu reclamando. Eu peguei um motorista, daqueles assim, que gosta de conversar mesmo. Sabe? E eu até elogiei ele lá depois. E ele começou a contar das bênçãos, pastor. Aí eu falei que eu era pastor, ele puxou papo. Oh, que bênção, a bênção que Deus fez, rapaz. Falou que tinha comprado aquele carro aquela semana. Pô, que bênção, que ano que é? Ele falou o ano do carro, falou o preço do carro, falou que ele tinha financiado de 60 vezes sem entrada. E a hora que ele falou o valor da parcela, eu já sabia mais ou menos o valor do carro. A hora que ele falou os valores da parcela que ele ia pagar. Na hora, eu não falei, mas eu pensei, tomou uma enrascada, coitado. Tomou uma tarracada, mas daquelas. Não falei, só pensei, até para não estragar a felicidade dele, porque o homem estava muito feliz, falando que a bênção que Deus deu para ele, olha a vitória que Deus me deu, e colocando Deus lá em cima, né? Irmão, vou falar uma coisa para você, presta atenção. Eu na minha vista e ele na visão dele. Minha vista, só estava na vista. E o homem na visão de fé dele. Aí na hora que eu pensei assim, eu só pensei, tem crente que é burro mesmo, né? A hora que eu pensei isso, o Espírito Santo me pegou. Na hora. E ele disse no meu coração, sabe o quê? Ele está feliz sem saber que está pagando juros. E você? Mas ele tá feliz sem saber que está pagando juros, mas está reconhecendo que fui eu que fiz. Está reconhecendo que eu estou no negócio. Está reconhecendo que fui eu que fiz dar certo. E você tem um bem melhor do que o dele e reclama quando uma peça quebra. Irmão, que tapa na cara foi aquele? Você não está pagando juros porque o teu carro já está quitado e você está reclamando porque precisou trocar uma peça. É forte ou não é? O que eu quero dizer para você com isso? Talvez eu estou falando com alguém aqui, que você mora numa baita de uma casa, você tem uma baita de um apartamento chique, você tem uma renda financeira boa, e talvez você não tenha alegria, talvez você não tenha nem força nem para levantar da cama, porque não tem visão. E é isso que Deus está falando. Só vê problema, não vê sentido na vida. E é para isso que Deus te trouxe aqui hoje. Você que pode, coloca a mão nos seus olhos assim. Deixa eu fazer uma oração rápida para você. Tampa o seu olho mesmo, se você pode. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, tira as escamas dos nossos olhos. Abra nossas visões, Pai. Porque nós queremos viver a sua palavra, as suas promessas. E não somente as nossas dificuldades que está diante dos nossos olhos. Nós queremos aprender a ver o lado bom da vida e das coisas. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Diga comigo assim: fatos são temporários, mas a verdade é eterna. Fala, fato é o que eu vejo, verdade é o que Deus falou. Então olha aqui para mim, eu finalizo aqui agora. Pode ficar de pé já. Abre o teu coração e recebe isso. Os gigantes que aqueles 10 viram, era um fato, sim ou não? Eles estavam lá, mas a verdade é que Deus já tinha dito que a terra seria deles, e os gigantes já estavam no chão. Essa é a verdade. O mar fechado é um fato, sim ou não? Está na Bíblia, mas a verdade é que Deus já abriu o mar e o povo já passou para o outro lado.
E aqui estou falando de você. As muralhas de Jericó é um fato, mas a verdade é que elas já estão no chão e o povo já conquistou a cidade. E Deus está falando para alguém aqui hoje. O fato é que talvez a sua mão tem 5 pães e 2 peixinhos. Você está falando que é pouco e que não vai dar. Mas a verdade é que se você colocar isso nas mãos de Jesus, vai multiplicar e vai sobrar vários cestos para beneficiar a sua família e as pessoas à sua volta. Tem gente que entrou aqui, você entrou pelaquela porta ali hoje, irmão, se arrastando na pior fase da sua vida nesse momento, talvez. Sangrando por dentro no seu coração, sem fé, sem esperança. Mas Deus manda te dizer hoje que isso é um fato na sua vida. Mas a verdade é que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso que você está vivendo agora, levanta a sua mão e recebe. Isso que você está vivendo agora, essa tempestade, essa luta, é apenas um fato. Mas a verdade é que Deus vai te dar dupla honra. Dupla honra. Oh, Espírito Santo de Deus, começa a visitar a tua igreja agora, Senhor. Vai dando visão para o teu povo, visão de fé, visão de futuro. Tem algo novo para eles viverem.